Hello, lindinhos! Nessa quarta semana nós continuamos falando de verbos. O tema da aula é Verb Forms, formas verbais. Então, começamos na semana anterior, vendo algumas formas verbais e vamos continuar aqui. Mas antes disso, eu gostaria de reforçar alguns pontos sobre verbos, tá? Então, todo verbo, ele vai ter tempo e modo. Reforçando isso que você já deve ter visto em alguma aula. Tempo básico, presente, passado, futuro. Modo, afirmar, negar e perguntar. Todo verbo vai ter tempo e modo. E também vai ter forma, tá? Ele vai ter a sua forma completa e a sua forma contracta ou contraída. A forma completa nós vamos usar na linguagem formal falada e sempre na linguagem escrita. A forma contracta nós vamos usar na língua falada, né? E se a gente estiver conversando com alguém, um chat, em algo do tipo, também é bem-vindo a forma contraída. Para que inventaram a forma contraída? Para dar uma sonoridade melhor e uma praticidade à conversação, tá? Então, se você for redigir um e-mail de trabalho, um texto acadêmico, né, um relatório de trabalho, uma candidatura sua a uma vaga de intercâmbio no exterior, ou uma vaga de mestrado, tudo isso você vai escrever o inglês completo, jamais o contraído. Compreendido até aqui? Então, a dica, né, para facilitar e ilustrar as formas verbais, as verb forms, eu vou passar agora. Então, eu vou mostrar para vocês um site que ele mostra todas as conjugações verbais no inglês. Conjugações, verbos no inglês. Olha só esse site, pt.bab.la. Mas observem que quando a gente digita, ele é sempre o mesmo. Ele já está aqui, né, em lilazinho, porque eu às vezes quero dar uma olhada nesse site. Então, eu escolho o verbo aqui, digito e ele pesquisa como é a conjugação. Ele dá a opção de várias línguas, mas ele já está marcado no inglês porque é a língua universal, provavelmente é a língua mais pesquisada. Aqui embaixo, ainda nessa página inicial, ele fala: conheça os verbos mais usados no inglês. E ele já tem o link aqui, ó. To be, to have, to do, to say, to love, to eat, to make, to like, to tell, to drive. Aí você pode pesquisar por letra, né? Por ordem alfabética, tá? E você pode também digitar aqui o seu verbo. Eu vou digitar o verbo do, que ele é o verbo que auxilia os outros verbos, tá? O verbo do, ele significa fazer, ele é o verbo fazer. Mas na hora de a gente negar e perguntar com outros verbos, a gente usa ele. Então, olha só, todas as conjugações do verbo do. Tempo presente do indicativo, né? Todo mundo do, he, she, it, does. E o present continuous, a sua forma contínua, a sua forma progressiva, visto que ele é um verbo de ação. Lembra que a gente viu sobre verbo de ação na semana anterior? I am doing, eu estou fazendo, né? Todo mundo doing, na verdade, inclusive he, she, it, tá? Não tem como colocar o ing, colar o ing no does, então ficou doing para todo mundo. I am doing, you are doing, he, she, it is doing, we are doing. Observe que no presente contínuo os verbos pedem o auxílio, né? Do to be. Na verdade, se é uma ação contínua, eu vou falar eu estou fazendo algo, né? Eu estou caminhando, eu estou dançando, eu estou cantando. Você está comendo, você está correndo, você está pedalando. Então, esse está, é por isso que o to be aparece, né? Sempre, não importa o verbo.
Aqui eu tenho o passado do do, ele vai virar did. O simple past, passado simples, todo mundo did. Olha que maravilha, como fica mais fácil no passado. E o passado contínuo é só pegar as conjugações do passado do to be, ou seja, were, né? Were, na verdade, para todo mundo, exceto para he, she, it, was e I was. I was, he, she, it, was, o resto todo mundo were, ok? E doing, fazendo. I was doing, eu estava fazendo. You were doing, você estava fazendo. He was doing, ele estava fazendo e assim sucessivamente. Então, presente, passado, né? Presente contínuo, passado contínuo. Aí vem o presente perfeito, present perfect, que é uma ação, né? Que a gente confirma um hábito, a gente tem praticado, feito aquilo com frequência, tá? Então, olha só. I have done. Eu tenho feito. You have done. Você tem feito. Então, no presente perfeito, os verbos eles precisam do auxílio do verbo have, que é o verbo ter. Eu tenho feito, eu tenho dançado, tá? Aí vem, ó, o present perfect continuous. I have been doing, né? Então, o que é eu tenho feito vira aqui, né? No presente contínuo. Eu venho fazendo. Ah, professora, venho, não tem um verbo, não tem um have aí? Pois é, né? Eu tenho estado fazendo. Se eu for traduzir isso, vai ficar eu tenho estado fazendo. Fica estranho no português, a gente não fala assim, não é correto. Não é eu tenho estado fazendo, é gerundismo no português. Então, eu venho fazendo, você vem fazendo, ela vem fazendo alguma atividade, alguma coisa, entenderam? Passado perfeito desse verbo, né? O passado perfeito, ele precisa do auxílio do had, né? Porque é uma ação que eu vinha fazendo ali, eu vinha praticando aquela ação, aquele hábito, e ganha o que era do, o que era did, vira done, né? I had done. Eu tinha feito, na verdade, eu tinha feito. You had done, você tinha feito. He had done, ele tinha feito, tá? Todo mundo tinha feito. Vinha fazendo aquela ação, né? No passado. Aí vem past perfect continuous. I had been doing. Eu tinha estado fazendo. Na verdade, eu vinha fazendo. Porque eu tinha estado fazendo. No português é gerundismo. Então, eu vinha fazendo tal atividade. É um sinal de que eu parei. Mas eu vinha praticando ela, aquela atividade, aquele hábito no passado. E aí vem as formas futuras. Nessa semana a gente está vendo, né, um restinho de presente aí do verbo to be e o passado do to be de outros verbos. A gente vai entrar no futuro mais para frente, daqui umas 2 ou 3 semanas. Mas desde já eu já mostro o future. I will do. É simplesmente colocar o will antes do verbo. Isso vai acontecer com todos os verbos, gente. O que eu tenho mostrado aqui para vocês vai acontecer com todos os verbos, tá? Vocês vão observar que a diferença é pequena da conjugação verbal. I will do, eu farei. You will do, você fará, tá? Não é eu vou fazer, não, tá, gente? O will, quando junta com do, joga o verbo pro futuro. Will é uma palavra chamada modal verb. A gente vai ter aula também daqui a eu acho que é junto com o futuro, a gente vai ter aula de verbos modais. Will é um verbo modal, é uma palavrinha que joga o verbo para o futuro, não é um outro verbo. Então, não é eu vou fazer, o will não é o verbo ir. É I will do, eu farei, you will do, você fará. O future continuous, né? Fica bem estranho aqui, tá? Eu irei estar fazendo.
que na verdade é eu estarei fazendo, tá? O will be, o will modifica o be para o futuro, que é o verbo to be. Para usar o contínuo, a gente precisa do to be. O to be no passado aqui de I é am. No passado não, no presente é am. No passado é was, no futuro é will be. Will be. É só colocar o will e deixar o be quietinho antes de conjugar do jeito que ele é. Por isso que o nome dele é verbo to be, ou simplesmente verbo be. Porque esse to que tem antes de todo o verbo, ele indica que o verbo está no infinitivo. Todo verbo tem o to antes. To be, to have, to go, to do. Ele indica que está no infinitivo. Que forma é essa antes de conjugar? Amar, correr, brincar, dançar, ir, vir, tá? I'll be doing. Eu estarei fazendo, né? You will be doing. Você estará fazendo. He will be doing. Ele estará fazendo. No futuro contínuo. Uma ação contínua no futuro. O future perfect, né? I will have done. Eu terei feito, tá? Eu terei feito. I will have done, you will have done, he will have done. Você terá feito, ele terá feito. E o future perfect continuous. I will have been doing. Eu terei estado fazendo. Só que é gerundismo mais uma vez, tá? Então, eu estarei fazendo, uma ação contínua, né? Eu estarei fazendo. Aqui é eu estarei fazendo, né? Na verdade, aqui eu estarei fazendo. E cá, I will have been doing, né? Não é eu estarei fazendo, eu terei estado fazendo. Eu não achei, na verdade, esse Future Perfect Continuous uma conjugação adequada no português. Mas quer dizer que no futuro você estará tendo um hábito, né? Acaba ficando, ele não existe no português, inclusive. Ele fica com a mesma tradução desse aqui. A pessoa vai entender se eu estarei fazendo em um momento limitado, a depender do contexto do resto da frase, ou vai entender que eu estarei fazendo como hábito, como prática durante um período maior, tá? E aqui tem os condicionais que a gente não vai entrar, porque aqui o will já está como verbo, um outro verbo modal que a gente vai ver nos verbos modais. Aí vem presente do subjuntivo, passado subjuntivo, né? Esses aqui é a mesma conjugação do presente normal, todo mundo do, exceto he, she, it, que era does, vai ser do, tá? E o passado subjuntivo é todo mundo did, mas isso aqui a gente vê um pouco mais à frente com calma. E o past perfect subjunctive é o passado perfeito subjuntivo. I had done. Tipo, eu fiz. Ficou uma coisa estranha, mas tipo, eu concluí, eu fiz, né? Dá uma sensação aí de reforço no verbo, por isso dois verbos, né? I had done, eu acabei, tá? Mas a gente vai ver o subjuntivo mais à frente. Aí vem imperativo, you do, né? You do, você faz. O imperativo depende mais do som no inglês, não da conjugação, tá? E o particípio, passado particípio, presente particípio, esses aí não são muito utilizados. Mas a gente pode ver com mais calma. O que eu queria que vocês entendessem era isso aqui. Então, eu usei o do para exemplificar e agora eu vou usar um outro verbo que usa o do como auxiliar. Então, like, likes, liking, liked, liked. Vocês vão aprender no passado esse som, ó. Quando é K-E-D, a conjugação verbal termina assim, fica kit, kit, som de T e não de D, tá? Aqui, ó. Aí usou to be, tudo normal, usou have. É porque aqui ele só mostra o afirmativo, tá? Ele não mostrou a forma interrogativa nesse site.
Mas eu acredito que tenha sim. A forma interrogativa, conjugação do verbo to like tradução. Porque ele só mostra o afirmativo. Na hora de negar e na hora de perguntar, todos os verbos vão usar do e does no presente, did no passado, tá? E no futuro, né, você vai usar aí o will, ok? Mas isso também a gente vê com mais calma quando a gente for estudar futuro, acho que daqui a 2 semanas. Então, esse é o geralzão dos verbos, né? Das formas verbais, as verb forms. E nós nos vemos nas próximas aulas, que vem aí uma revisãozona, né? Após esse vídeo, você continua a semana, uma revisãozona do verbo to be, uma revisãozona dos outros verbos, né? Verbo to be ainda negar e perguntar no presente, verbo to be afirmar, negar e perguntar no passado, que é mais simples, tem menos conjugações. Outros verbos no passado, como afirmar, negar e perguntar, tá? E a gente vai, depois dessa semana 4 em que estamos, vamos dar uma quietada com verbos, ver outras coisas. Vocês ficaram 2 semanas vendo verbo, revendo, revisando. Vamos ver outras coisas e vamos retomar só daqui umas 2 semanas, um pedacinho quando a gente vê futuro, que também é ainda mais simples do que o passado. O presente é o mais complicado, o passado descomplica um pouco e o futuro ainda menos descomplicado, né? Que bom! Então, vejo você nas próximas aulas. Bye, bye! E até lá! Não deixe de assistir, os arquivos estão aqui embaixo de cada aula. Mande suas dúvidas, seja aqui na plataforma ou durante a semana. Para mim, você tem meu contato. Não deixe acumular dúvidas. Boa semana de estudos. Até breve!